Olá, jovens, tudo bem com vocês? Professor Azel aqui de volta e hoje eu estou trazendo explicações sobre o quiz desse último final de semana, tá? Nós tratávamos desse quiz sobre fungos, tá bom? E quando a gente fala de fungos, temos que lembrar que eles são, junto com as bactérias, os principais decompositores do ambiente natural. Então, fungos e bactérias são os principais decompositores do ambiente natural, lembra disso, ok? Os fungos são estudados por uma ciência chamada de micologia, onde na micologia a gente pode classificar, identificar, tanto morfologicamente como fisiologicamente os fungos, tá? E também estudar a importância ecológica e biológica desses seres na natureza, tudo bem? A primeira questão do quiz, ela tratava o seguinte, que os fungos foram tirados do reino da classificação botânica por algum motivo. E qual é esse motivo? A ausência de clorofila. Os fungos não realizam fotossíntese. Fungos são indivíduos, são seres microscópicos, são seres macroscópicos e que são heterótrofos, não são autótrofos, tá? A segunda questão fala o seguinte, pergunta sobre o material nutritivo de reserva dos fungos. O material nutritivo de reserva dos fungos é o glicogênio. Assim como nos animais, o glicogênio que está presente nos músculos e no fígado, que é uma substância de reserva para os animais, inclusive nós, também está presente no corpo dos fungos como material de reserva nutritiva. A terceira questão fala que os fungos, fala o seguinte, pergunta se é sim ou não, se é verdadeiro ou falso. Os fungos nutrem-se por digestão extracorpórea, isto é, liberam enzimas digestivas no ambiente, que fragmentam macromoléculas em moléculas menores, permitindo a sua absorção pelo organismo. Verdadeiro. Os fungos liberam enzimas no ambiente, digerem a matéria orgânica e ali depois eles vão absorver essa matéria orgânica que foi digerida, quebrada em partículas menores. Então é digestão do tipo extracorpóreo ou extracelular, tá? A quarta questão fala o seguinte, também de verdadeiro ou falso. O botulismo é causado pela ingestão de alimentos contaminados por produtos tóxicos do metabolismo de um fungo? Não, não é de um fungo. Está correto tudo, menos a parte final. É o metabolismo de uma bactéria. Então, o Clostridium botulínico é a bactéria que pode provocar o botulismo, tá bom? E a quinta questão fala, determinados tipos de sementes podem sofrer contaminação por substâncias tóxicas produzidas por seres cuja estrutura corporal está representada por hifas. Quando se fala de hifas, se fala de fungos. As hifas são ramificações que fazem parte do corpo dos fungos. As hifas podem ser septadas e não septadas, e o conjunto de todas as hifas é o micélio, tá? A sexta questão fala, os seres vivos importantes na decomposição da matéria. Então lá no início eu falei, decomposição da matéria, ou é fungo ou é bactéria, tá? Com enorme capacidade de dispersão graças à presença de esporos e que servem de matéria-prima para a extração de drogas como a penicilina. Quando se fala da penicilina, que é um antibiótico, se lembra logo do fungo. Então, os seres vivos importantes na decomposição para essa questão, que produzem também substâncias que combatem certo tipo de infecções bacterianas, como exemplo a penicilina, são os fungos. A sétima questão fala que na fabricação de pães, por exemplo, são utilizados alguns tipos de fungos, como as leveduras. E ela pergunta o seguinte, qual o tipo de processo, por que o fungo faz com que o pão cresça? Então, o crescimento do fungo é devido a um processo de metabolismo chamado de fermentação. Tá? O crescimento do pão é devido ao processo da fermentação e quando o pão está assando, o cheiro do pão assado é a liberação do gás carbônico que está sendo extraído pelo processo de fermentação. A oitava questão diz que a produção do álcool, combustível, a partir do açúcar, da cana, está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos? Produção do álcool é fermentação. E essa fermentação do tipo alcoólico é realizada por fungos também, tá? A nona questão, a parte comestível do cogumelo, que é o champignon, corresponde ao quê? O cogumelo faz parte do grupo dos basidiomicetos dentro da classificação dos fungos. E esse cogumelo em si, o corpo do cogumelo, a parte comestível do cogumelo, que é o champignon, é o corpo de frutificação. É dali onde são extraídos, liberados os esporos, quando o fungo está no processo do período de reprodução, e esses esporos, encontrando um ambiente úmido e sombreado, vão dar origem a novos tipos de fungos, basidiomicetos. A décima questão mostra um desenho, e nesse desenho a associação de raízes com fungos. Esse tipo de associação é uma associação mutualística, onde os fungos dão alimento para as plantas e as plantas dão
também alimento para os fungos. Então é uma troca mútua. Então o processo aí é o mutualismo, ok? A 11ª questão mostra também uma figura, e nessa figura mostra uma alga unicelular e hifas de fungos. Essa associação também é uma associação mutualística chamada de líquens. E o líquen pode ser alga ou fungo, ou uma bactéria e um fungo, tá ok? Esses líquens são bioindicadores biológicos de ambiente natural, indicando se o ambiente está ou não muito poluído. Tudo bem? E a última questão falava o seguinte: as orelhas de pau pertencem ao grupo dos... Orelha de pau, ou urupê, é do grupo dos basidiomicetos dentro da classificação biológica de fungos. Tá? Espero que vocês tenham gostado das questões, espero que vocês estejam acompanhando o nosso Instagram, Osiel César JR, porque lá nós trazemos muitas informações a respeito da biologia e das ciências em geral, e também espero que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos no YouTube. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, repassem essas informações, repassem esses vídeos, essas videoaulas, tá? Deem as informações para os amigos de vocês e que nas próximas aulas vocês também estejam interagindo com a gente. Então nos acompanhem e tenham bons estudos, pessoal. Aproveita esse momento para estudar bastante. Não relaxa, tá? Estamos aqui para ajudar. Até mais. Tudo de bom.